Os seres humanos estão hoje no topo da cadeia alimentar, o que significa que nós não fazemos parte da dieta de nenhum outro bicho. Portanto, estamos em uma situação bastante confortável dentro do reino animal. No entanto, as coisas nem sempre foram assim. No passado, quando não tínhamos tantas ferramentas à disposição, nem nosso raciocínio era tão evoluído, éramos presas fáceis para outros animais selvagens, normalmente mais ágeis, rápidos e fortes que nós. Afinal, na selva o que manda é a lei do mais forte. Numa simples mordida, feras como crocodilos enormes e felinos raivosos destruíam todos os ossos do corpo de uma pessoa. Hoje preparamos uma lista para te apresentar algumas das criaturas mais perigosas do mundo, que possuem as mordidas mais fortes de todo o reino animal. Para elencar esses animais pela força de suas mordidas, é utilizada a unidade PSI, ou libra-força por polegada quadrada. Quanto maior o número, mais pressão é exercida pela mandíbula do animal em questão. Mas antes de assistir, inscreva-se aqui no canal para ajudar a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim você recebe os vídeos em primeira mão. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Leão. Talvez seja surpreendente que nossa lista já comece com um grande rei da selva, estando ele na 10ª posição. Muitos de nós talvez o esperássemos no top 3. Os leões são os únicos felinos sociais do mundo e são tão cooperativos na caça que esta pode ser uma das razões da evolução em relação à mordida fraca entre os grandes felinos. Mais uma razão pode ser pela caça do animal, visto que ele estrangula a presa por morder a traqueia, sendo necessária uma mordida forte. Assim, o leão é a 10ª posição na seleção das 10 mordidas de animais mais poderosas, com marca de 650 PSI. Isso quer dizer que possui força de 45,7 kg por centímetro quadrado. O rei dos animais consome de 5 a 7 kg de carne diariamente. A mordida sufoca gnus, antílopes e zebras, detendo-os através da força até que os mesmos parem a respiração. O leão possui caninos longos de até 6 centímetros e ainda pontiagudos. A sua mordida pode não ser a mais forte do reino animal, mas o seu tamanho e sua incrível agilidade, além do fato de que normalmente andam em grupo, fazem com que ele seja um predador temível para qualquer outro animal terrestre com quem divida o seu habitat. Tigre de Bengala. Esta é a maior espécie da família dos felinos e é um caçador solitário. Os tigres de Bengala podem crescer acima de 3,5 metros e pesar até 360 quilos. Assim como os leões, os tigres tendem a morder o pescoço da sua presa a fim de cortar o fluxo de ar e sangue para a cabeça, mas quase com o dobro da força do leão. O PSI da sua mordida é 1050, com uma mordida de 45 kg por centímetro quadrado. Normalmente os tigres evitam os seres humanos, mas ataques têm sido relatados em todo o mundo. Os tigres de Bengala, naturais da Índia, possuem os maiores dentes entre os felinos, 7,5 até 10 centímetros. Eles podem correr por vários quilômetros perseguindo suas presas, que vão desde porcos e cervos até búfalos e outros animais maiores. Estima-se que o tigre de Bengala pode consumir até 27 kg de carne em apenas uma noite. Por isso, definitivamente não é uma boa ideia se encontrar com um desses, principalmente se ele estiver com fome. Hiena. As hienas são animais extremamente rápidos, podendo chegar até 60 km por hora quando estão perseguindo alguma presa. No entanto, nem sempre elas caçam o seu próprio alimento, já que muitas vezes se alimentam de animais que já estão mortos ou de restos deixados para trás por algum animal maior. Não pense, porém, que elas não são capazes de causar estrago. Com dentes afiados e uma mordida de 1100 PSI, elas têm força suficiente para eliminar girafas, antílopes, búfalos e até mesmo alguns animais enormes. A hiena possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com relatos de ossos esmagados por elas em todo o seu habitat natural. Talvez este comportamento seja a natureza da sua forte mandíbula, sendo necessária maneira muito poderosa para chegar até a medula do interior dos ossos deixados pelos leões e outros grandes predadores. Contrariamente à crença popular, as hienas caçam suas presas quase sempre. Ironicamente, são os leões que as roubam frequentemente. Tendo uma mordida muito forte, a hiena é a 8ª posição na seleção das 10 mordidas de animais mais poderosas. Urso pardo. Algumas das subespécies de urso pardo são conhecidas por seu incrível tamanho e agressividade. Porém, apesar de ser grande, pode se mover a uma velocidade de 65 km por hora. O urso pardo se alimenta principalmente de frutos e castanhas, mas também são caçadores ferozes.
Acredita-se que a mordida foi desenvolvida como um mecanismo de defesa, pois devido ao tamanho, são incapazes de subir em árvores. É dessa forma que este urso passa a ocupar a 7ª posição na seleção das 10 mordidas de animais mais poderosas. Vale dizer também que essa espécie de urso pode alcançar incríveis 680 quilos e são naturalmente fortes. A sua mordida de 1060 PSI é tão forte que pode até mesmo esmagar uma bola de boliche sem muita dificuldade. É por isso que encontrar um urso pardo é um pesadelo para todos aqueles que por algum motivo estão se aventurando em florestas habitadas por eles. Gorila. Pela sua natureza vegetariana, poderia ser uma surpresa que o gorila possui uma mordida tão potente, né? Afinal, ocupar a 6ª posição na seleção das 10 mordidas de animais mais poderosas não é algo tão simples assim. As suas mandíbulas são adaptadas principalmente para mastigar muito forte, alimentos geralmente duros, como plantas de bambu, característica que lhes deu forte musculatura em mandíbula e pescoço. É claro que os gorilas são animais herbívoros, mas nem por isso eles possuem uma mordida fraca. Portanto, a sua mandíbula precisa ser muito forte para que eles possam quebrar certos alimentos mais resistentes, como os que já citamos, além de nozes, sementes, entre outros. Mesmo que não usem toda essa força para caçar, nada impede que um gorila use a sua mordida de 1300 PSI para proteger o seu grupo ou se defender. Hipopótamo. Eu não sei se você sabe, mas o hipopótamo é um poderoso herbívoro e um dos mamíferos mais temidos de toda a África. São bichos muito agressivos e territoriais, e já houve ataques a pequenas embarcações de tripulantes por parte deles. Esses são os animais mais perigosos para o ser humano atualmente. São os responsáveis por mais tirar a vida de pessoas no mundo inteiro. Esses animais estão entre os mais perigosos da África, ainda que para muitas pessoas eles pareçam bobinhos e até inofensivos. A mordida de um hipopótamo é tão potente que ela pode fazer com uma melancia ao mesmo que a mordida de um ser humano faz com uma uva. Pois é, a força é de 1800 PSI. Onça pintada. As onças pintadas possuem uma mordida extremamente forte, mas não é só isso que faz desses animais predadores realmente temíveis. Talvez até mais impressionante que a mordida seja a capacidade que esses animais têm de nadar, o que lhes permite caçar peixes, tartarugas e outros animais aquáticos. Nem mesmo os crocodilos conseguem escapar de sua ferocidade. Por isso, a onça pintada é um predador temido tanto na terra como na água. A onça pintada possui a mordida mais forte dos grandes felinos e, de acordo com resultados, a mordida mais forte dos mamíferos também. Como a maioria dos grandes felinos, a onça pintada é um caçador solitário, mordendo a presa pela cabeça. A sua mordida é tão forte que pode facilmente penetrar no casco de uma tartaruga. Jacaré americano. Este jacaré é a 3ª posição na seleção das 10 mordidas de animais mais poderosos e não é por acaso. Ainda que a sua dieta consista de pequenos peixes, tartarugas e mamíferos, um estudo da National Geographic revela que esses têm uma mordida de 2125 PSI, mas poderia ser maior, porque não foram realizados testes em amostras maiores. Esses jacarés que vivem normalmente na Flórida e na Louisiana, nos Estados Unidos, são um terror para outras espécies que dividem espaço com eles em pântanos, rios e lagos. Em média, os machos chegam a medir até 4,5 metros, pesando mais de 450 quilos. Ainda que eles prefiram manter uma dieta com base em peixes e tartarugas, eles podem atacar um ser humano em certas circunstâncias, e não são poucos os incidentes já registrados envolvendo este animal. Crocodilo de água salgada. Os crocodilos de água salgada mostram um dos maiores registros em experimentos de medição de mordida. O número de PSI desses enormes e aterrorizantes bichos ultrapassou os 3.700. São 260 quilos por centímetro quadrado. Para testes, apenas foram incluídos exemplares não muito grandes. E os pesquisadores estimam que se houvessem amostras maiores, poderia ultrapassar 7.000 PSI. A sua característica faz com que esse crocodilo ocupe a 2ª posição na seleção das 10 mordidas de animais mais poderosas. O especialista Gregory Erickson, da Universidade do Estado da Flórida, dedicou 10 anos a um estudo que analisava a força da mandíbula de 23 espécies diferentes de crocodilos. Seus resultados mostraram que a mordida do crocodilo de água salgada pode chegar a incríveis 7 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas. É a mais poderosa. Segundo ele, a mordida desse animal pode partir até mesmo uma embarcação de pequeno porte.
tubarão branco. Mas se o gigante crocodilo de água salgada já é impressionante, prepare-se para entender a magnitude do impressionante tubarão branco, nada mais do que o maior predador dos oceanos. Ele possui uma mordida incrível de 4.000 PSI, o que é o mesmo que 281 quilos por centímetro quadrado. Para chegar a esse número, uma equipe australiana realizou um estudo em 2008, utilizando imagens de raio-x do crânio de tubarões. Eles constataram também que essa força de 4.000 PSI pode ser um pouco menor ou um pouco maior, dependendo do tamanho de cada tubarão especificamente. Afinal, alguns tubarões brancos possuem 4 metros de comprimento, enquanto outros chegam até 7 metros. Todos esses bichos destroçariam o corpo de um ser humano facilmente, numa mordida só, viu? Por isso, conhecendo a lista que fizemos hoje, aconselhamos que tome muito cuidado se um dia der de cara com um desses animais.